Senhoras e senhores, eu quero falar sobre um assunto, um tema hoje aqui, que é um tema que, de verdade, nós temos que estarmos preparados para um assunto como esse. Eu sei que tem gente que não está preparado para um assunto desse nível aqui. Sabe, a gente vê as pessoas falarem muitas coisas. Por exemplo, um político não pode pregar, um político não pode ter uma oportunidade no púlpito. Eu até acredito que, de certa forma, isto é verídico, isto é verdadeiro. Porém, será que a pessoa não pode pregar a palavra só porque é um político? Aí nós já estamos entrando numa outra esfera, numa outra relação, outro tipo de situação. Porque, independente da profissão que a pessoa tenha, é um ser humano. E se esse ser humano decidiu ser cristão, evangélico, espírita, católico, não interessa. Se essa pessoa decidiu professar uma religião, ela tem total livre-arbítrio, principalmente no nosso meio. Quando a pessoa decide ser um cristão genuíno e verdadeiro, ela deve sim enfatizar, expressar, ela deve pôr para fora tudo que ela sente, tudo que ela vive agora nesta nova vida dela. E eu quero que você acompanhe. Olha só, o governador Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, olha só o que ele diz em um evento. Eu não consegui identificar onde ele está aqui, se é numa igreja, acredito que seja em algum evento religioso, mas, e não sei se era um showmício ou alguma coisa assim, mas preste atenção na mensagem. Veja nós somos só. Dependentes da graça, nós não temos merecimento. E a gente consegue as coisas pela graça e pela misericórdia de Cristo. Deus é um Deus do impossível. E a promessa tem uma característica, a impossibilidade. Aquilo que é impossível para o homem, mas não é impossível para Deus. E eu queria deixar uma palavra para vocês que está em Romanos 12:12. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. A gente tem que se alegrar na esperança, porque a nossa esperança está em Cristo. O maior medo do ser humano é o medo da morte. E esse Cristo resolveu para nós na cruz. Esse está resolvido. Não quer dizer que a vida vai ser fácil. Vai ter tribulação, vai ter espinho, vai ter pedra. E a gente tem que ser paciente na tribulação, mas vai ter vitória também. Se vai ter pedra, se vai ter espinho, vai ter vitória. E a gente então tem que ser perseverante na oração, que a oração cria intimidade com Deus por meio do Espírito Santo. Amém? Começamos, a temporada de político pregando, né? Político pregando, estamos chegando na temporada de que todo político agora vai virar religioso pra ganhar voto. Eu acho que o Tarcísio, né, governador do estado de São Paulo, se não me engano, ele tem uma relação aí religiosa um pouco mais, um background religioso mais real, digamos assim, que eu me lembro, ele realmente é um cara que frequenta igreja, né? Mas sei lá, tudo aquilo que vem desse núcleo duro dos grandes movimentos políticos. Olha só, pessoal, quando ele fala aqui em acreditar em políticos, é complicado, é uma verdade. Isso é verdadeiro, é verídico. Bobo aquele que acredita em tudo o que o político diz. Mas nós cristãos não podemos ficar apenas nessa pauta política. Nós não podemos observar, ter uma visão, ter um entendimento, uma ideia sobre um assunto só por causa da política. Então agora, falou que envolveu política, então não serve. Não, não é assim. 2 pontos aqui. Primeiro, o que o governador Tarcísio disse é uma verdade? Ele pregou alguma heresia? Não, ele não pregou heresia. Até porque nós acreditamos que tudo se converte a Cristo, tudo se resume a Cristo. Tudo se resume em que Cristo morreu por nós ali naquela cruz. Então, sendo assim, nós temos que fazer uma reflexão. A primeira, como eu já disse, é o que ele está falando aqui, neste vídeo, é algo herético? É uma heresia? Não. Quer ver só? Vamos voltar ao que ele disse. Eu quero que você acompanhe novamente comigo, né, certinho no que ele disse. Olha aí. Nós não temos merecimento. E a gente consegue as coisas pela graça e pela misericórdia de Cristo. Deus é um Deus do impossível. E a promessa tem uma característica, a impossibilidade. Aquilo que é impossível para o homem, mas não é impossível para Deus. E eu queria deixar uma palavra para vocês que está em Romanos 12:12. Alegrem-se na esperança. Olha isso.
Nós conseguimos as coisas pela graça e pela misericórdia de Cristo. Gente, isso é uma verdade. O que nós temos nessa terra? O que nós temos? Eu falo em minhas pregações exatamente isso. Que nós não temos nada nessa terra. Para nós dizermos, nossa, eu tenho um carro, eu tenho uma casa, eu tenho uma fazenda, 2, 3, 4. Até porque a nossa vida, ela passa, no piscar de olhos. Você mesmo lembra de quando você tinha os seus 10, 12 anos? Você mesmo lembra de quando você tinha os seus 15, 16, os seus 30 anos? Hoje você tem seus 40, você que tinha há 10 anos atrás, os seus 10 anos, você já tem seus 20 anos agora. Tudo passa muito rápido. E nós temos um destino que todos nós iremos enfrentar, todos nós seres humanos. Mas aqueles que têm Cristo Jesus, esses têm um destino, claro, infinitamente maior. Então, ou seja, e melhor, né? Então aqui você vê que de verdade é o evangelho sendo pregado. Ou você não concorda assim? Ou você não acha que é dessa forma? Eu penso que aqui ele está falando propriamente a palavra de Deus, aquilo que é realmente a vida, a nossa vida, a vida de um cristão. Um cristão, ele não se apega nas forças do seu braço, ele não confia no dinheiro que tem, não confia na fama que tem, ele confia em Cristo, na graça e na misericórdia de Cristo. Você sabia que muitos cristãos, não importa se famosos ou não, se ricos ou não, muitos cristãos não têm mais essa confiança. Eles querem confiar na força do braço, eles querem confiar naquilo que eles podem fazer humanamente falando. Mas não foi essa a vida que Cristo chamou para viver. E ele continua dizendo, governador, olha só. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. A gente tem que se alegrar na esperança, porque a nossa esperança está em Cristo. Perseverar na oração. Essa foi a palavra-chave aqui que destacou para mim. Perseverar na oração. Porque hoje as pessoas, elas querem viver, como eu já disse aqui, ao seu bel prazer. Elas não querem ter um comprometimento profundo. O que é ter um compromisso? Eu sempre falo que um compromisso com Deus é aquele que faz alusão exata do homem e a mulher do casamento. Quando a pessoa ela se casa, aquele homem agora deve esquecer aquela vida que ele tinha quando ela era solteiro. Da mesma forma, a moça ela deve esquecer o estilo de vida que ela levava. Porque agora ela é uma só carne com o seu marido uma só carne com ela. Agora os dois estão ali vivendo uma vida totalmente diferente. Os relacionamentos agora são diferentes, porque normalmente o que se espera de alguém que casou agora é ter relacionamento com quem é casado também, porque isso pode fazer ali, né, um julgo desigual naquela amizade. Isso pode reverberar no casamento. Então agora os lugares que a pessoa frequenta são lugares diferentes. Ou seja, a nossa vida também com Cristo, ela deve ser dessa forma, desta maneira. Só que as pessoas elas não querem, né, ter esse comprometimento de orar, de buscar, de pedir, de clamar, né, mesmo e falar com Deus. Meu irmão, continue acreditando, continue crendo que Deus faz milagres. Uma pessoa que normalmente ela deixa de orar, ela está perdendo a fé de que Deus pode fazer algo impossível na vida dela. Muitas pessoas hoje, elas se perdem no meio de muitas vozes por aí e se esquecem de que elas devem orar para ouvir a voz que deve ecoar sobre qualquer voz. A voz de Cristo, a voz de Deus, dentro de cada um de nós. Bom, essa é a minha opinião. E você, o que você pensa? Deixa aqui nos comentários o que você pensa a respeito desse assunto. Sem mimimi, eu penso assim.